Torcedor do Flamengo, sim, o time está nas quartas de final da Libertadores, passou pelo Internacional num jogo, bom, jogo a gente tem a ideia que duas equipes disputam, né? Mas olha, hoje foi praticamente só uma, só deu o Flamengo no controle, não que foi assim um rolo compressor, mas controlou os 90 minutos, mais os acréscimos, pouquíssimos sustos, pouquíssimas oportunidades cedidas ao adversário, jogando no campo do adversário. Impressionante o confronto, até os 180 minutos, onde o Flamengo no agregado faz 3-0 diante do Inter. E você pode até colocar na conta aí o Campeonato Brasileiro no final de semana, onde também venceu aí. O Flamengo venceu os 3 jogos em cima do Internacional, sendo 2 como visitante, hein? Que feito de um Flamengo que a gente não via ser tão superior assim num confronto de Libertadores. Desde aquele jogo contra o Vélez Sarsfield, lembra aquele confronto que o Flamengo fez 4-0, o ano que o Flamengo foi campeão da Libertadores? Pois é, desde ali, eu estava puxando pela memória, o Pedro Ivo me ajudou aqui. Desde aquele jogo, não se via um Flamengo tão superior num confronto de Libertadores. Segue a próxima fase para pegar o Estudiantes e a gente vai falar muito desse jogo. A gente vai ouvir o lado do Flamengo, vai ouvir aí o Felipe Luiz, os jogadores. Vamos ouvir também o lado do Inter, o que sobra aí o Internacional. Agora só tem o Campeonato Brasileiro e a pressão para cima do Roger. Time vaiado agora no final do jogo. E a gente vai bater esse papo com o Leonardo Bertozzi, com o Vitor Birner, com o Pedro Ivo Almeida e também com o Jean Oddi. Vitor Birner, impressionante os dois confrontos, hein? Flamengo deu muito pouco espaço, muito poucas chances para o time do Internacional na soma dos 180 minutos. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, ao Léo, Pedro, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. A gente sempre vem falando que, às vezes, alguns torcedores do Flamengo reclamam porque falta o espetáculo. Mas o time do Felipe Luiz não foi construído para dar espetáculo. Em alguns momentos o espetáculo vai acontecer. Sim. Talvez quando os jogadores, principalmente que chegaram tecnicamente, estiverem em fase melhor, e eles já estão bem, mas jogarem no nível máximo que podem. Talvez quando os adversários decidirem atacar o Flamengo agressivamente dando espaços. Mas esse time do Felipe Luiz é um time de muita marcação forte, e não é uma marcação covarde, é uma marcação no campo de ataque, agressiva, de deixar o adversário acuado, de ter todo o controle do jogo. Então, quando o Felipe começa a montar a sua equipe, quando ela entra em campo, ela vai ter o controle. Quando a gente olha que essa era a ideia do Flamengo de hoje, sob esse aspecto, foi um baile. Vou na sua abertura. Foi um vareio, porque foi uma imposição de ideia de jogo enorme. O jogo foi porque o Flamengo fez tudo que o Felipe quis, muito bem feito, fácil para o Flamengo, jogando fora de casa. Aliás, nenhum dos dois jogos foi realmente muito difícil para o Flamengo. O de hoje foi ainda mais fácil. Isso é surpreendente. Que o primeiro jogo. E é óbvio que o Flamengo, quando a gente olha essa capacidade de controle e o poder individual dos seus jogadores, a gente olha para um time que tem muita chance de ganhar Libertadores, mas obviamente nas Copas as coisas sempre são decididas jogo a jogo. Pode ter um jogo ruim, sim, mas é óbvio que o Flamengo jogar assim até o final da Libertadores, ele se torna o maior favorito. Esse é um ponto interessante, né, Jean? A gente imaginava que ia ser difícil para o Internacional, a gente discutiu isso aqui na semana passada, mas é incrível como o Flamengo foi ainda melhor fora de casa do que dentro de casa, né, contra o Internacional. E quem precisava do placar era o Internacional, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a você e a todos. Pois é, acho que a gente imaginava que o jogo ia ser difícil, que o confronto ia ser difícil para o Internacional, mas não imaginava que ia ser tão fácil para o Flamengo, né? E aí, eu estou me referindo aos 180 minutos, a facilidade que o Flamengo teve realmente foi impressionante. Eu sei que o torcedor do Inter, nesse momento, olha para as deficiências da sua equipe, para o que o Inter não conseguiu fazer, mas a mim chamou a atenção as qualidades do Flamengo. E chamou a atenção porque, cara, é tudo o que a gente não via no Flamengo de anos anteriores, quando o Flamengo caía na Libertadores diante de equipes bem mais frágeis do que ele e bem mais frágeis do que o próprio Internacional, né? Porque cair para o Olímpia como o Flamengo caiu, cair para o Peñarol como caiu, só dava para cair num jogo em que você não tinha concentração, que você não tinha intensidade, e hoje foi impressionante, né? Vencendo o jogo, o Flamengo não permitiu ao Inter
criar absolutamente nada desde o começo do jogo. Ok, lá aos 80 minutos, já com a coisa já praticamente definida e resolvida, o Inter conseguiu chegar mais por um acaso do que por qualquer outra coisa. Então eu acho que o Flamengo fez um jogo quase impecável, e eu só ponho quase por conta dali dos lances, dois lances a partir dos 80 minutos. De resto, assim, um Flamengo que não deixou o Inter jogar. E eu falo assim porque eu acho que mais do que o Inter e as suas incompetências e inaptidões ali na frente, eu acho que teve realmente muito mérito do Flamengo, que joga de uma maneira que a gente não viu o time jogar nem nos bons momentos mais recentes. Que eu não estou nem falando assim só do time do Felipe Luiz, mas óbvio que o Flamengo de anos recentes, quando ele foi eliminado, por exemplo, para Peñarol, para Olímpia e tal, ele teve bons momentos também, mas nunca bons momentos com as qualidades que ele mostrou no jogo de hoje, que é necessário, né? Além da qualidade técnica, eu entendo que o Flamengo pode ganhar qualquer campeonato só na base da qualidade individual, né? Da qualidade técnica dos seus jogadores, mas obviamente fica muito mais fácil você ganhar um campeonato se você joga do jeito que o Flamengo jogou hoje. Então acho que a gente que já sentou nessa mesa tantas vezes depois de vitórias do Flamengo falando, podia ser melhor, hein? Dava para ser melhor. Hoje eu acho que o Flamengo foi quase impecável. É verdade. Detalhe importante ali, o Pedro aproveitando as oportunidades que tem também, né? O Pedro, a gente falava aqui, né? Ele já fez 2 gols contra esse próprio Internacional no final de semana, agora fez mais um hoje, o segundo, que aí ratificou de uma vez por todas a classificação. Léo Bertozzi, o Jean lembrava aqui, né, de alguns momentos recentes do Flamengo na Libertadores, com vários treinadores diferentes, teve Vitor Pereira, teve Sampaoli, teve Tite, enfim, para citar alguns, né? Mas nem o próprio Felipe Luiz, na fase de grupos, conseguiu arrancar um desempenho desse. A distância entre a fase de grupos e essa oitava de final, quando chegam os reforços, quando o Flamengo também recupera jogadores, se prepara melhor por causa da Copa do Mundo, né? Apesar do Flamengo também disputar essa Copa do Mundo, mas os reforços foram chegando, parece que fizeram um bem danado para esse Flamengo, hein? Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite, companheiros, boa noite, fã do esportes. Falando em mudanças em relação ao time da fase de grupos, tenho 2 nomes para você. Manda aí. Saul e Jorginho. Jogou muito Saul hoje. Lembra do dia que a gente estava falando na Copa do Brasil e das reclamações da torcida, com toda a razão, da dupla Alan e Everton Araújo, e da dificuldade que o Flamengo tinha para construir alguma coisa com os volantes? É da água pro vinho, né? Aqui a gente está falando de uma dupla que era uma dupla que poderia ter jogado Copa do Mundo, Eurocopa, enfim, até porque jogou de fato... Jogou separadamente. Né? Separadamente, né? Enfim, estamos falando de 2 caras que tratam muito bem a bola sai limpa, sai no chão, sai bem tratada. Então, de fato, o meio-campo do Inter foi completamente envolvido pelo do Flamengo com esses 2 caras. E o Jorginho tem uma facilidade, né? Então, várias vezes o Jorginho vinha buscar a bola aqui na primeira linha, e aí tinha várias situações em que ele vinha buscar entre os zagueiros, ou mesmo vinha buscar e o Léo Ortiz saía para avançar, e aí você tinha a possibilidade do Varela e adiantar ainda mais para dar amplitude, para gerar uma situação que o Samuel Lino tinha lá na esquerda para receber no mano a mano. E aí, às vezes, o Flamengo tinha condição de atacar com 5 na última linha, com 4 entrando na área. E quantas vezes o Arrascaeta não entra na área como ele entrou na situação do gol? E quantas vezes ele não fez isso na temporada? Então, assim, é um time que tem essa condição de poder gerar essas situações de superioridade e que ainda assim não se expõe quando perde a bola. E é difícil fazer isso. É difícil ser um time que consegue subjugar o adversário, mas ainda assim não se expõe tanto. Consegue ter uma situação de perder a bola e pressionar rápido, de recuperar rápido. Até estava observando os números do primeiro tempo. O Inter tocou 2 bolas na área do Flamengo no primeiro tempo inteiro. Impressionante, né? Isso é impressionante. E só finalizou uma vez de fora da área. De fora da área. E, aliás, o Rossi não trabalhou no jogo. Né? Não. Você vai ver a estatística, tem lá uma defesa que foi um recuo praticamente de fora da área. Impressionante. O jogo de hoje tem que ser descontado do salário do Rossi. O Rossi hoje não trabalhou. Como o Jean destacou, assim, tem muito do mérito do Flamengo, ele é gigantesco, mas eu esperava um Inter menos passivo. Você pode perder na técnica, na tática,
mas eu acho que você não pode perder na corrida, você não pode perder na luta. Te falar sobre a classificação muito mais do que merecida do Flamengo, que hoje sequer fez a sua torcida minimamente sofrer, porque foi um jogo absolutamente controlado. O Inter não mostrou força sequer para incomodar o Flamengo ao longo do jogo, foi colocar uma bola na trave no único ataque um pouco mais perigoso que teve, aos 37 minutos da segunda etapa. No mais, uma calmaria tremenda no Beira-Rio nessa noite. Não, Mansu? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Estava pensando, enquanto assistia ao jogo, no seguinte. Quando o Flamengo começa a se reestruturar economicamente, ele vai tendo períodos ali períodos mais áridos, ele atravessa ali um caminho difícil, e aí, especialmente em 2019, quando ele faz um ano absolutamente espetacular do ponto de vista esportivo, o Flamengo já se mostrava ali, o campo já exibia o resultado desse trabalho de reestruturação como um clube muito poderoso economicamente. Só que se você hoje olha em retrospectiva aquele time, que era um time titular muito forte, aquilo não chegava próximo em termos de quantidade de jogadores acima da média do mercado brasileiro no que a gente olha e enxerga no elenco de hoje. Só que conforme o Flamengo foi subindo, e o noticiário do Flamengo ano após ano ia tratando de números cada vez mais superlativos, números impressionantes em termos de aquisição de jogadores, de orçamento, de receitas anuais, se gerava uma pressão de que parecia que o campo nunca estava em consonância com o tamanho desses números, né? Eu não sei o que vai acontecer com o Flamengo na Libertadores, se o Flamengo vai ser campeão ou não. Eu não sei se o Flamengo vai ser campeão brasileiro. O que a gente sabe é que ele é claramente um candidato. Mas a noite de hoje foi uma daquelas em que essa disparidade, esse poder econômico, essa disparidade mais se exibiu de uma maneira clara. Porque o Flamengo eliminou também o Internacional em 2019, claramente superior a ele naqueles 2 jogos. Mas o olhar para o campo e ver duas realidades que pareciam tão distintas dessa forma, a gente viu, acho que hoje, de uma maneira muito clara. Quando a gente olhava a escalação que estava em campo e olhava para o Pedro entrando no jogo, o Luiz Araújo entrando no jogo, com 2-0, o Cebolinha, o Ayrton Lucas entrando no jogo. Os jogadores do banco, a formação de banco do Flamengo e a formação de campo, o que a gente viu em campo é muito poderoso em termos técnicos para a realidade sul-americana. O que vai acontecer com esse time, eu não sei. Agora, o fundamental dizer, é muito talento entregue a um trabalho de excelência do Felipe Luiz. Tem questões a resolver? Acho que ainda tem. É ruim para este Flamengo ter um controle desse tamanho e aos 37 minutos do segundo tempo de um jogo tão controlado tomar uma bola na trave, de um lance que era meio fora do roteiro do jogo, que podia mudar todo o humor e toda a atmosfera em torno de uma eliminatória tão dominada pelo Flamengo. Por quê? Em alguns momentos ainda é um tema sobre o Flamengo tornar esse controle, esse domínio todo em volume de finalizações e eventualmente de gols. Mas é o poder econômico junto com o trabalho de excelência de um treinador que, se a gente pensar em termos de futuro do futebol brasileiro, é muito promissor. Concordo plenamente com o Mansur, mas tenho uma ressalva a fazer. Não sei se vocês vão concordar, quero ouvir o Alex, que já jogou por lá. O futebol do Internacional, em que pese a pujança financeira do Flamengo, o forte time, o forte elenco que mostrou, o ótimo trabalho do Felipe Luiz, tudo isso é verdade. Mas o futebol do Internacional foi muito pequeno nesses 2 jogos. No segundo tempo lá do Maracanã ainda foi razoável, competiu, que era o que se imaginava. Hoje o Internacional sequer conseguiu competir com o Flamengo. Diante de 43 mil torcedores, o Inter precisava fazer 2 gols e não conseguiu dar um chute no gol do Flamengo, né? Se a gente pegar 20 times do Campeonato Brasileiro que vão jogar contra o Flamengo, provavelmente mesmo jogando em casa, vão criar chances de gol contra o Flamengo. Podem não ser muitas, mas vão finalizar ao gol do Flamengo, vão fazer o Rossi minimamente trabalhar, criar alguma oportunidade mais perigosa. E o Inter sequer fez isso. O Rossi pode tranquilamente sair do gramado do Beira-Rio hoje e ir embora sem tomar banho. Porque não precisou cair no chão, não precisou fazer grandes esforços. O Rossi tocou na bola quando a bola era recuada por um dos seus zagueiros, seus companheiros,
para iniciar um novo ataque do Flamengo. Então, a atuação do Inter também contribuiu para essa tranquilidade toda do Flamengo no jogo. Porque é uma tranquilidade, embora o Flamengo quase sempre seja dominante, mas como hoje, sem sofrer nenhum ameaço praticamente durante 90 minutos, que pese essa bola meio despretensiosa na trave aos 37 do segundo tempo, também é muito incomum. Ou não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cado Mansa, todo mundo que está em casa. O Felipe também tem disso. Você vai jogar com um time que é melhor e é bem melhor. Claramente, né? Melhor. O elenco, o momento que se vive, em todos os sentidos. Quando eu vou jogar esse tipo de jogo, eu tenho que fazer o meu melhor jogo. Eu tenho que produzir, né? A parte da estratégia, quando você vai jogar contra um time assim, você tem até que saber lidar no momento com bola e sem bola, aquele momento que você também vai ser inferior no jogo. Você não vai ter, às vezes, o domínio do jogo, né? A não ser que você faça um jogo muito perfeito e o Flamengo também acabe não fazendo, vamos dizer assim. O Inter começa um jogo diferente, beleza, conseguindo tirar, de certa forma, um conforto. Acho que foi até ali uns 20, 25, 30 minutos, mais ou menos, Mansur. No primeiro Jogo tempo? mais igual, aquele jogo brigado, assim, um pouco sem chance dos dois lados. Nem se estendeu a tanto isso, não. Né? Mas pegando assim, acho que a partir dos 25... 20 minutos até ali não teve nada no jogo, né? O que acontece? Tá bom, eu tiro o pé, eu não consigo fazer isso o jogo todo, mas eu tenho que procurar uma maneira de fazer, né? Porque a gente treinou, a gente trabalhou, a gente folgou no final de semana e aí a gente acabou tendo um pedaço curto do jogo, a gente conseguindo seguir essa programação. Só que daí eu volto naquilo que eu vinha falando, Felipe, vai de encontro com o que você falou. O Inter, ele não vive seu melhor, vive um momento ruim individualmente, né? Então, se você for pegar jogadores bons, o time do Inter é um time muito bom, Só que desse time não se jogou bem, né? De novo, tecnicamente, não conseguiu se fazer. Seja os dois laterais. Eu acho que o Thiago Maia se livra nesse sentido, correu muito, ajudou muito, tentou fazer, só que, no geral, nem o Alan Patrick, tecnicamente, né, conseguiu fazer um bom jogo. Os caras de frente, de beirada, também não conseguiram ajudar. Então, o negócio não fluiu. Por quê? Lógico que o Flamengo fez um jogo espetacular, assim, dos melhores. E aí vai de encontro também com o que o Mansur falou. Às vezes você tem investimento e você vive um momento que, de repente, dá aquela balançada. O Flamengo está no seu melhor momento agora. Não que deu uma balançada, no sentido produtivo, a gente falava algo do Flamengo ali no confronto com o Atlético Mineiro. Que esse confronto contra o Inter valoriza muito a passagem do Atlético Mineiro contra o Flamengo na Copa do Brasil. Sim. Verdade. Né? Porque ele encontrou uma maneira de jogar, conseguiu passar para um time que é superior a todos os times. Exato. Então, o Inter não fazendo um jogo realmente o seu melhor, naturalmente fica muito mais difícil. Porque realmente o Flamengo, em todo momento, ele pressionou melhor, ele incomodou mais, ele teve o controle, né, praticamente das ações e do jogo. E animicamente, o time do Inter, aí que está o detalhe, o torcedor normalmente se preocupa quando a gente passa essa impressão de dentro do campo para fora, que parece que você não via uma perspectiva, né? Vê algo para mudar o jogo, vai acontecer. Então, o momento do Inter realmente acabou passando o favorito, que era antes, mas com nível de superioridade, eu acho que maior por uma falta de produtividade do Inter, por mérito do Flamengo. Queria começar a conversar com vocês também, né, sobre as questões do jogo. Só um detalhe ainda sobre o Inter, né, antes da gente entrar na boa atuação do Flamengo. O detalhe é que o mau momento do Inter não é só contra o Flamengo. Esse futebol pobre do Inter não é contra o Flamengo. Nos últimos 8 jogos, o Inter só ganhou um. Foi aquela vitória, que jogou bem, por sinal, contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, por 3-1. Mas dos últimos 8 jogos, foi só essa vitória, né? Que me parece ter sido ali uma lagoa num oásis, né? Num deserto. Um oásis no deserto, porque o futebol vinha sendo muito pobre também contra outros adversários.